Ok, aceitar. Muito bem. Estamos prontos, Ângelo. Aí você fala uma frase e eu vou traduzindo. Pode começar? Pode? Aí é de tarde agora? Sim, 3 da tarde. Tá, aqui já é noite. Então tá, vamos começar. Sim. Boa tarde, paz e bem. Buenas tardes, paz y bien. Meu nome é Ângelo, Mi nombre es Ângelo, tenho 61 anos de idade, tengo 61 años de edad. é, nasci na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Nací en la ciudad de Guaratinguetá, interior de São Paulo. É, tenho 9 irmãos. Tengo 9 hermanos. Eu sou o caçula, o mais novo. Yo soy el más chico de los hermanos. Quando eu completei 12 anos de idade, Cuando ajusté 12 años de edad, comecei a fumar Maria Joana. empecé a fumar marihuana. É, não tinha dinheiro para comprar, comecei a roubar No tenía plata para comprar, y entonces empecé a robar. e fui conhecer a capital de São Paulo Me tocó conocer la capital de São Paulo com 14 anos de idade. cuando tenía 14 años de edad. Fazia assalto na cidade de São Paulo. Practicaba asaltos en la ciudad de São Paulo. Uma vez eu assaltei o chefe da Polícia Civil. Una vez asalté, robé al jefe de la policía civil. Me dei mal. Entonces, fue un error. Foi um erro. Fui preso no presídio de menores. Fui arrestado para la cárcel para menores. Por 2 vezes fui preso no cárcere de menores. Por 2 veces fui arrestado en la cárcel de menores. Aí retornei para Guaratinguetá, interior de São Paulo. Entonces decidí regresar a Guaratinguetá, interior de São Paulo. Daí decidi montar um ponto de venda de droga, Maria Joana. Entonces decidí abrir un lugar donde se vendía marihuana. É, Comecei lá na esquina, no bairro onde a minha mãe morava. Empecé en la esquina, en la colonia donde moraba mi mamá. É, e fui preso mais uma vez com 1,8 kg de maconha, de Maria Joana. Entonces, otra vez fui arrestado con 1,8 kg de marihuana. Já tinha 18 anos de idade. Naquele entonces ya tenía 18 años. Saí para a rua em liberdade para responder o processo na rua. Me dieron la oportunidad para salir a la calle y responder el proceso en libertad. É, Continuei vendendo a Maria Joana lá na esquina. Seguí en la esquina vendiendo marihuana. Até que o Nelson, o fundador da fazenda, passava na esquina Hasta que Nelson, fundador de la Hacienda de la Esperanza, pasaba en la esquina e via aquele movimento, grande movimento, muito chico, usando droga, muito movimento. y él se daba cuenta que había muchos muchachos, muchos chicos consumindo drogas, mucho movimiento. Então ele conversou com o Frei Hansi, pediu na oração pelo menos um da esquina para ir para a paróquia. Y él platicó con Frei Hans, entonces hizo una oración para pedir
a Dios al menos uno de la esquina para ir hacia la parroquia. Nelson tinha muito medo de chegar até a esquina. Nelson tenía mucho miedo de acercarse a la esquina. Ele conheceu um amigo meu que fazia pulseira de artesanato. Nelson conoció uno de mis amigos que hacía artesanías, pulseras de artesanías. E quando esse amigo estava na esquina, Nelson passava e cumprimentava. Y cuando este amigo estaba en la esquina, Nelson pasaba y los saludaba. E cumprimentava a todos. Y claro, saludaba a todos. Isso foi todo dia. Y eso sucedía todos los días. Um dia eu parei o Nelson Un día paré a Nelson e perguntei a ele: por que que você para aqui? Você não fuma Maria Joana, não é ladrão. O que queres aqui na esquina? y paré a Nelson y le pregunté, ¿qué tú quieres aquí? Porque tú no fumas marihuana, tú no consumes drogas, no és ladrón. ¿Qué tú quieres aquí? Ele respondeu: é, eu perguntei a ele, o que você pensa de nós? O que você acha de nós? Y yo pregunté a él, ¿qué piensas tú acerca de nosotros? Ele respondeu: eu vejo que vocês são pessoas boas, melhores do que Y quem él, passa por aqui e fala mal de vocês. y él me respondió así, miro que ustedes son personas buenas, que son mejores de los que pasan por acá y todavía hablan mal de ustedes. Eu falei para ele: respondeu bem, senão já ia tomar umas madeiradas agora. Y le respondí, bueno, usted respondió bien, si no, íbamos a golpearlo. E no outro dia ele veio com a bicicleta. Outro dia vino con su bicicleta. Eu chamei ele e falei: me empresta a sua bicicleta. Entonces yo llamé a Nelson y le pedí, préstame tu bicicleta. Ele coçou a cabeça, pensou: se eu não emprestar, ele vai tomar. Se eu emprestar, está arriscado perder. Então é melhor emprestar. Y Nelson rascó su cabeza, pensó un poco y pensó, bueno, si no presto la bicicleta, Angelo puede tomarla. Y si presto mi bicicleta, no va a devolver. Entonces es mejor que la preste para él. Mas no coração dele, ele também pensou: é uma oportunidade para amar. Pero Nelson también pensó en su corazón. También es una oportunidad que tengo para amar. Eu peguei a bicicleta dele, ele foi embora. Entonces tomé su bicicleta, me prestó su bicicleta y él se fue a pie. No outro dia, ele passava na esquina, olhava para a bicicleta, perguntava: pode pegar? Eu falava: não, ainda estou usando a bicicleta. Y en el día siguiente él pasaba, me miraba con la bicicleta, me preguntaba, ¿puedo tomar la bicicleta? Y yo le respondía, no, todavía estoy usándola. E assim foi durante uma semana. Y así pasó una semana. Ele ouviu que um amigo meu fazia aniversário. Ele se enteró que un amigo mío estaba haciendo cumpleaños. Ele mandou a irmã dele fazer um bolo de aniversário, escreveu Feliz Aniversário, colocou a inicial da letra T, era o nome do rapaz, T. Parabéns, Feliz Aniversário, T, no bolo. Entonces Nelson había pedido a la hermana, hey, prepare un pastel
e la Ivana preparou este pastel. Nelson llevó a la esquina y estaba escrito por encima del pastel: Feliz cumpleaños T, con la inicial del nombre del muchacho, T. Hum. Cantamos parabéns para o T, fumando Maria Joana, todo mundo, e parabéns para o T. Entonces, cantamos que lo cumpla feliz al T, mientras todos estavam fumando marihuana, e assim foi. É, a bicicleta ainda estava ali, ele mirava a bicicleta, mas não falava nada. Foi embora. Uhum. E, bueno, mientras esto, Nelson mirava sua bicicleta, não me falava nada e depois se foi. Aquilo do bolo mexeu com o meu coração. Este, este sucesso del pastel me movió el corazón. No outro dia, eu na casa de mamã, olhando para, mirando a bicicleta, pensando, eu vou devolver a bicicleta dele. Al día siguiente, yo estaba en la casa de mi mamá, mirava a bicicleta e pensei, decidi, vou devolver a bicicleta. Comprei uma mola que faltava no assento, coloquei ali, Comprei aparatito que faltava no asiento que tinha a bicicleta. limpei ela, deixei ela novinha, La limpié, la arreglé, la dejé como nueva. levei para a esquina. La llevé para la esquina. Nelson, todo dia chegava na esquina, 7 horas da noite. Nelson passava a la esquina todos os dias a las 7 de la noche. Eu chamei ele e falei, olha lá, mira lá a tua bicicleta. Entonces lo llamé y dije, mira, mira allá tu bicicleta. E ele ficou espantado, olhou, nossa, tá novinha. Y Nelson se sorprendió y dijo, comentó, Dios mío, está como nueva. Eu falei para ele, hoje você pode levar a tua bicicleta. Y le comenté, hoy tú puedes llevar tu bici. Ele pensou, ele ficou com medo, pensou, olhou para mim, olhou para a bicicleta, pode mesmo, maninho? Ele se quedou com medo e me perguntou, porque mirava para mim, mirava a bicicleta e me perguntou, eu puedo de verdade, hermanito? Sim, ela é sua, eu só peguei emprestada. E le respondi, sim, ella é tuya, solamente la tomé prestada. No outro dia, Al día o siguiente, Antônio pediu ajuda para Nelson. dias depois, Antônio pediu ajuda para Nelson. Foi para a paróquia. Foi à la paróquia. No outro dia, o T do muchacho do bolo foi para a paróquia. Al outro dia, el muchacho del pastel também se foi à la paróquia. O da pulseira também foi para a paróquia. El muchacho de la pulseira também foi à la paróquia. Eu cheguei na esquina, perguntei, cadê os muchachos daqui? Cheguei, cheguei à la esquina e perguntei, onde estão os muchachos de aqui? Ah, o teu amigo da bicicleta levou todos para a paróquia. E me responderam, mira, tu amigo de la bicicleta, Nelson, levou todos para la paróquia. Eu perguntei, quem é o padre da paróquia? Eu perguntei, então, quem é o padre da paróquia? Me responderam, é um alemão, veio da Alemanha, Frei Hans. Me responderam, és um alemão que vindo da Alemanha, és o Frei Hans. Eu perguntei, será que esse alemão trouxe uma Maria Joana boa da Alemanha? Perdão. E eu perguntei, será que este Frei Hans trajo uma marihuana buena de Alemanha? Todos os muchachos viciados estão na paróquia? Todos os muchachos
todos os muchachos viciados estão na paróquia. Eu fui lá para ver o que estava acontecendo. E também me fui allá para ver o que passava. Quando cheguei na paróquia, Antônio estava tocando violão. Al llegar a la parroquia, miré a este Antônio tocando guitarra. O da pulseira estava cantando, o T também cantando. E ele da pulseira, o muchacho de la pulseira estava cantando, ele T del pastel também estava cantando. Quando eu mirei, estava tocando aquela música, Glória, Glória, Aleluia. E quando Glória, os mirei Glória, estavam Aleluia. e quando os mirei estavam cantando esta canção, Glória, Glória, Aleluia. Glória, Glória, Aleluia. Então eu disse, a Maria Joana do Frei Hans é boa mesmo. Entonces comenté, la marihuana de Frejance es buena, de verdad. Tá todo mundo louco. Están todos locos, muy locos. E aí me chamaram também, mas eu falei, não, eu não. Fica aí vocês que eu vou lá para a esquina. Entonces ellos me miraron y me llamaron y le respondí, no, no voy con ustedes, me voy a la esquina. E fui lá para a esquina, passou algum tempo, o Nelson disse que o pai e a mãe dele queria conhecer eu e todos da esquina. Entonces pasó un tiempo y Nelson me comentó que sus papás querían conocer a mí y a todos de la esquina. Eu falei, a família dele também estão tudo louco. Entonces comenté, la familia de Nelson también está muy loca. Só tem bandido aqui. O que eles querem com bandido? Entre nós outros só há criminais. Do que eles vão a querer com criminais? E fomos todos para lá tomar café. Então, fomos todos para allá, para a casa de Nelson, tomar café com eles. Fomos muito bem acolhidos pelos pais dele, pela mãe dele, o pai dele. Fuimos muito bem acolhidos por seus papás, por la mamá, por el papá. Passou uma semana, os pais dele foram viajar, deixou a casa vazia, só com o Nelson. Uma semana depois, os papás viajaram e deixaram Nelson com a casa vazia. Foi aí que Nelson convidou todos nós para fazer a primeira reunião e abrir a Bíblia, falar da palavra de Deus. Então, foi aí, naquele entonces, que Nelson nos invitou a sua casa e por primeira vez nos reunimos para abrir a Bíblia e escutar a meditação da palavra. Ele fez um convite para todos nós ir morar ali e viver a palavra. Ele nos hizo a invitação de vivermos todos aí com ele e viver a palavra. Sim. E começamos ali a viver a palavra, todos começaram a trabalhar, colocar tudo em comum. Então, pensamos a viver a palavra, começamos a trabalhar, poner todo em comum de las ganancias. Sim. Aí então ganhamos a primeira fazenda, onde o Frei Hans mora com o Nelson hoje. Então, nos regalaram a primeira fazenda onde hasta la fecha Nelson vive com Frei Hans hoje, atualmente. Começamos a plantar pepino, tomate, verduras. Então, começamos a sembrar pepino e tomate, verduras. O pessoal estava procurando, cadê o povo da esquina? Cadê os bandidos da esquina? E a gente perguntava e nos buscava e perguntavam: onde estão os criminais da esquina, os delinquentes da esquina, os marihuaneiros da esquina? Estão na fazenda agora com Nelson e Frei Hans vivendo a palavra. E a gente respondia: não, agora estão em la fazenda de la Esperança junto com Nelson e Frei Hans vivendo a palavra. Logo ganhamos mais uma fazenda, que é o Santuário da Esperança, nas Pedrinhas. Luego
ganamos otra Fazenda de la Esperanza, que es este Santuario de la Esperanza, en el barrio de Las Pedrinhas. Sim. Aí agora são três. São a casa da mãe do Nelson com o pai, a casa onde está o Frei Hans e as Pedrinhas, três. Entonces ya eran tres: la casa de los papás de Nelson, Las Pedrinhas y la casa donde viven Nelson y Frei Hans. Muitas pessoas começaram a procurar ajuda e começou a ficar muita gente vindo para as fazendas. Entonces pronto empezaron a venir mucha gente para la hacienda a pedir ayuda. Entonces luego pronto se llenó de tanta gente que procuravam ayuda. Ainda não tinha nome de Fazenda da Esperança. Todavía no teníamos el nombre Fazenda da Esperança. Era somente uma experiência. Era solamente uma experiência. Mas, como eu falei, eu devia um processo para a justiça. Mira, eu quero comentar-lhes algo. Eu devia um processo na justiça, uma demanda. Saiu a sentença criminal minha. Sim, saiu da decisão judicial sobre mim. Mandaram me prender, regime fechado. Então, me mandaram arrestar e estar, como se diz, enclausurado. Sim. Eu, então, fugi daqui para o Rio de Janeiro. Então, me fuguei de São Paulo para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro não tem fazenda. No Rio de Janeiro não tem palavra. Lá no Rio de Janeiro, allá em Rio de Janeiro, não havia fazenda, não havia a experiência da palavra. Fui morar no morro, uma favela. Fui morar em um cerro. Sim. Passei a usar a cocaína. Empecei a consumir cocaína. E troquei meu nome. Cambiei meu nome Para Edson. Passei a me chamar Edson, com documento falso. Então, assumi o nome de Edson, incluso tinha um documento falsificado, Edson. Não tinha mais contato com fazenda, não tinha mais contato com meus pais. Já não tinha contato com a fazenda, com meus papás. Mas a palavra de Deus ficou no meu coração. Pero a palavra de Deus permaneceu em meu coração. Vivi no Rio de Janeiro por muitos anos, praticando assaltos. Por muitos anos vivi em Rio de Janeiro, praticando roubos. Muito tiroteio com polícia. Muito enfrentamento com disparos com a polícia. Tomei um tiro no joelho, tenho uma bala alojada no meu joelho. Levei um disparo em minhas rodillas e traigo um proyectil de revólver em minha rodilha. Muitas marcas pelo corpo, correndo de polícia. Tenho muitas marcas em meu corpo por correr de la polícia. Os anos se passaram. Passaram-se os anos. Muitos anos se passaram. Sim. Fui atropelado por um carro. Sofri um atropellamento por um carro. Quebrou meus dentes, quebrou meus dois joelhos, ficou ruim. Minha cabeça. Rompi as rodillas, aqui a parte da mandíbula, nos dientes, minha cabeça. Fiquei rastejando no chão. Me arrastava por el solo. 3 meses morando na rua. 3 meses vivendo na calle. Igual um mendigo.
igual a mendigo. Não apareceu ninguém dos bandidos, criminosos que andava comigo, ninguém veio me ajudar. De los que andavam comigo, de los criminales, nadie apareceu para me ajudar. Se eu ligasse para Nelson, Frei Hans, meu pai, minha mama, eles iam lá me buscar. Mas eu não liguei, porque senão eu ia para a cadeia. Mira, eu poderia haver marcado a Nelson, a Frei Hans, a mis papás, para venirem por mim e me levarem para São Paulo, pero se hago esto, a polícia iba a me buscar. 8 anos condenado, preso. Eu tinha esta demanda de 8 anos condenado à prisão. Os anos foram passando, Os anos eu, passaram. eu em 93, no ano de 93, 1993, no Carnaval do Rio de Janeiro, No ano de 1993, neste Carnaval de Rio de Janeiro, na avenida do Carnaval, no meio do Carnaval, em la Avenida del Carnaval, em meio del Carnaval, um grupo chamada, um grupo que se chama Jocum, grupo chamado Jocum, Jovens com Missões. significa Jóvenes com Missões. Falaram para mim que Deus tinha marcado um encontro comigo no Carnaval. Se acercaram a mim e me dijeron que Deus havia marcado encontro comigo no Carnaval. Eu disse, eu? No Carnaval? Tá brincando. Eu pensei, eu no Carnaval? Não, estão de broma comigo. Mas eles, muito jovens, meninas, meninos, ticos, ticas, ficaram me rodeando, fizeram orações e me chamaram para participar do grupo deles. E este grupo, com muitos jovens, chicos, chicas, me rodearam, começaram a fazer orações e, al final, me invitaram a participar do grupo de jovens. Eu aceitei, joguei a droga fora. Eu aceitei a invitação, tirei a droga. Depois de 2 dias, eles foram na minha casa. 2 dias depois, eles foram a minha casa. Passei a acompanhar eles. Comecei a acompanhá-los, Mas não contei meu nome verdadeiro, não. pero não les comentei meu nome verdadeiro. Fui caminhando com eles, fazendo oração. Caminhei com eles, fazendo orações. Muitos amigos que roubavam junto comigo Muitos de meus amigos que praticavam roubos junto comigo pediram ajuda. também pediram ajuda. Eu levei todos para minha casa. Los levei todos para minha casa. Comecei a colocar muitas pessoas na minha casa. Comecei a poner muitas pessoas em minha casa. Mas não contei meu nome verdadeiro para ninguém. Pero nunca decía meu nome verdadeiro a nadie. Fiquei mais de um ano. Mais de um E ano. assim, e assim passei mais de um ano Orando a Deus, buscando a Deus. orando a Deus, buscando a Deus, Sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. sem desviar-me nem para a esquerda nem para a direita. Um homem muito rico Homem de muitas possessões me pediu uma oração me pediu uma oração
para o irmão dele que estava entubado. para su hermano que estaba hospitalizado. Eu fiz a oração. Depois de uma semana, ele veio me agradecer. Yo hice la oración y una semana después él vino para me agradecer. O irmão dele morreu, Su hermano había muerto, había morrido, mas ele viu que eu acolhia muitos muchachos na minha casa. y él miraba que yo recibía, acogía muchos muchachos en mi casa Perguntou: o que se passa? y me preguntó, ¿lo que pasa? Eu perguntei a ele: você é católico, evangélico? O que você é? Y le pregunté a este señor, ¿usted es evangélico, cristiano, católico? ¿Lo que es? Não sou nada, sou um aposentado da Petrobras. Y él me respondió, yo soy nada, soy un jubilado de Petrobras, es una empresa brasileña de petróleo. Sou advogado. Soy abogado. Eu disse: ó, Ele dije, oh, advogado, advogado. abogado, abogado. Quer saber da minha história? Ele falou: sim, quero. ¿Quiere conocer mi historia? Y él respondeu, sí, quiero. Eu contei para ele tudo que eu contei agora para vocês. Entonces le conté a este señor todo lo que ya, todo lo que conté para ustedes. Falei para ele: não, meu nome não é Edson. Le, le, É, com- Le dije, mi nombre no es Edson, eu sou de São Paulo. Fui yo soy de, preso muitas vezes, muitos presídios. É, sou fugitivo da sí. justiça. Contei tudo para ele, minha vida. Entonces conté toda mi vida para ello, para él. Yo soy de São Paulo, ya pasé por varias veces por la cárcel, ahora soy como se diz, um fugitivo de Sim. la justiça. Ele falou: oh, que história bonita a sua. E ele me comentou, mira, que história bonita a sua. A partir de hoje, eu sou o teu advogado aqui no Rio de Janeiro. Então, considere que a partir de hoje serei tu abogado aqui em Rio de Janeiro. Telefonou para minha mãe aqui em São Paulo. Os dois falaram no telefone. Então, marcou a minha mamã em São Paulo e eles platicaram. Minha mãe colocou um advogado aqui em São Paulo, ele no Rio. Com 3 E, meses, limparam o meu nome. então, acá em São Paulo, minha mamã pôs um advogado e este amigo de Rio de Janeiro também pôs allá um advogado. E em 3 meses limpiaram meu nome. Recebi uma carta dizendo: pode ver o Frei Hans, pode ver o Nelson, pode ver mamãe, papá. Você não deve mais nada para a justiça. Recebi uma carta deste advogado que dizia: pode chamar a Frei Hans, pode chamar a Nelson, seu papá, sua mamá, que você já não deve mais nada à justiça. Depois de algum tempo, ele me levou em uma fazenda. Depois de um tempo, ele me levou a uma fazenda E me mostrou a fazenda toda, muito grande, bonita. e me mostrou, bueno, não é Fazenda da Esperança, não era Fazenda da Esperança Não, não, todavia, não. Ele me não. levou a uma finca, e era uma finca muito grande, muito bonita, Do irmão dele. que pertencia a seu irmão. E ele me perguntou: tá bom para você trazer os seus acolhidos para cá? E me perguntou, esta finca serve para que você traga seus muchachos para cá? Eu falei: como eu vou pagar? Não tenho dinheiro. Le perguntei, como vou pagar? Não tenho plata. Ele falou: você não vai pagar nada. Estou E ele me, emprestando para você. e ele me disse, tu não vas a pagar nada.
estoy te prestando a usted. Eu falei, uau, legal. E dije, wow, chido. Levei os muchachos para lá. Entonces llevé los muchachos para allá, para esta finca. Toda quarta-feira chegava 2 carros de mendigos, moradores de rua, para minha casa. Todo miércoles llegaba a mi casa 2 coches llenos de personas de la calle a mi casa. Nessa casa eu adotei 4 crianças. En esta casa yo adopté 4 niños. Eu tenho um filho loirinho, eu tenho um filho pretinho e tenho um casal de filho moreninho. Mira, yo tengo un hijo güerito, un hijo negrito y una pareja de hijos morenitos. Nessa casa eu tinha 120 acolhidos. En esta casa, en esta finca, yo tenía 120 acogidos. Sim. No ano de 2000 e no ano de 2000 eu entreguei esse sítio e eu ganhei um outro sítio de um homem que eu tirei o melhor amigo dele da rua. En el año 2000, yo entregué esta finca que tenía y me regalaron otra finca. ¿Puede repetir a última frase? Eu tirei Você ganhou outros. o melhor amigo do homem da rua. Ah, tá bem. Então, vocês me regalaram outra finca por haber ayudado el hermano de mi mejor amigo a salir de la calle. E ali eu coloquei o nome Comunidade Luz da Vida. Y nesta finca yo puse el nombre Comunidad de la Vida. Luz No, da Luz, Vida. perdão, Luz de la Vida. Sim. Em 2005, eu tomei posse da Comunidade Luz da Vida. Então, em 2005, me deram a possessão desta comunidade Luz de la Vida. Hoje, comprei vários terrenos do lado, é um quarteirão inteiro, muito grande. Então, sim, hoje, perdão, comprei várias terras alrededor desta finca e hoje é uma quadra inteira, um quarteirão inteiro. Faz 20 anos a Comunidade Luz da Vida. Então, já são 20 anos da comunidade Luz de la Vida. 32 anos que eu estou limpo desde o Rio de Janeiro. Há 32 anos que eu estou limpo desde Rio de Janeiro. Com mais 10 da fazenda que ficou para trás, 43 anos. Com outros 10 anos de la fazenda que se quedaram hacia atrás, são 43 anos. Caminhando. Caminhando. Vivendo um dia de cada vez. Vivendo um dia tras outro. Hoje, eu posso vir aqui em São Paulo, posso ir na Fazenda da Esperança. Hoje eu sou um mensageiro da esperança. Então, hoje posso vir a São Paulo, vir a la Fazenda da Esperança, e hoje sou um mensageiro da esperança. Já fui para a Itália junto com você. Sim. Ângelo já foi para a Itália junto comigo, nos encontramos allá. Hoje, a minha mãe tem orgulho de ser minha mãe. Hoje, minha mamá tem orgulho de ser minha madre. Fiz muitas pessoas chorar. Hice muitas pessoas chorarem. Mas hoje eu faço muitas pessoas sorrirem de alegria.
pero hoy hago mucha gente sonreír de alegría. A minha vida hoje é levar a palavra, levar a esperança, porque Deus, ele, ele, a graça de Deus me alcançou. Eu levo isso para as pessoas hoje. Hoy mi vida es llevar la esperanza, la palabra para las personas, porque Dios, la gracia de Dios me alcanzó hoy. Por eso que hago este servicio, esta misión hoy. Não importa o problema que você está passando, não importa como você chegou até aí. No importa el problema que usted está atravesando, no importa la manera como usted llegó a la fazenda, Entrega o teu caminho ao Senhor. entrega tu camino al Señor. Confia nele e o mais ele fará. Confía en Él y todo lo demás Él lo hará. Eu não tinha condições de pagar um advogado. Yo no tenía condiciones de pagar un abogado. Deus mandou o advogado bater na minha porta. Dios envió el abogado tocar a mi puerta, Porque ele viu sinceridade no meu coração. porque Dios vio sinceridad en mi corazón. Se você está com sinceridade no teu coração, Si usted tiene sinceridad en tu corazón, Deus vai realizar o desejo do seu coração. Dios va a realizar el deseo de tu corazón. Vai restaurar a tua família. Restaurará tu familia. Vai trazer de volta tudo que você perdeu. Traerá otra vez todo lo que usted perdió. Vai te dar muita alegria para você e para toda a tua família. Te dará mucha alegría para usted y para toda su familia. Hoje eu vivo para levar alegria para outras famílias. Yo hoy vivo para llevar alegría para otras familias. Por isso que você está aí na Fazenda da Esperança. Por eso que usted está ahí en la Fazenda de la Esperanza. Deus escolheu você para estar aí na Fazenda da Esperança. Dios te eligió para estar en la Fazenda de la Esperanza. Está escrito na Bíblia. Está escrito en la palabra, en la Biblia. 1 Coríntios capítulo 26, versículo Primera carta. 26. ¿Y cuál es el capítulo? ¿Cuál capítulo? Primeiro. Primera carta a los Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo Dios eligió las cosas locas de este mundo, as coisas desprezadas deste mundo, las cosas despreciables de este mundo, para edificar aquelas que acham que são alguma coisa. para edificar aquellas cosas que piensan ser algo. Deus escolheu você. Dios te eligió a ti. Do seu passado, Deus não vai se lembrar mais. De su pasado, Dios ya no se acuerda más. Ele vai escrever uma nova história na sua vida. Ele vai escrever uma nova história em tu vida. Uma história de vencedor. Uma história de vencedor. Aonde o pecado abundou, Donde el pecado abundou, agora vai superabundar a graça de Deus. agora sobreabundará a graça de Deus. Vai ser muito bonito a sua história. Vai ser muito bonita a sua história. Mas você tem que querer. Pero usted tiene que querer. Duas palavras para você. Duas palavras para ti. A
Bueno, Uma. A. la primera, pode A repetir a primeira atitude. palavra? A La atitude. actitud. La actitud. B. Determinação. La segunda palavra, determinação. Tenha atitude e tenha determinação. Duas coisas, tenha atitude e determinação. Só depende de você. Solo depende de ti. Para mim, era impossível ser um homem novo. Para mim, era impossível ser homem novo. Mas para Deus, nada é impossível. Pero para Deus, nada é impossível. Hoje, eu sou um homem novo. Hoy soy un hombre nuevo. Hoje, eu viajo pelas fazendas da esperança, contando meu testemunho. Hoy viajo por las fazendas de la esperanza contando mi testimonio. E eu vim aqui hoje dizer para vocês E hoy vengo a você- decir a ustedes, que vocês não são coitadinhos, não. ustedes não são pobrecitos, não. Vocês são escolhidos por Deus Ustedes são elegidos por Deus para levar a esperança para muitas outras pessoas. para levar a esperança a muitas outras pessoas. Espero um dia poder ir aí pessoalmente onde vocês estão. Eu espero um dia ir personalmente aí onde estão ustedes. Abraçar vocês Abraçar ustedes e ver que Deus está transformando cada um de vocês em um homem novo. e ver que Deus está transformando cada um de ustedes em homens novos. Essa é a minha história. Esta é minha história. A sua história depende de você. Sua história depende de você. Você é um escolhido. Você é um escorrido. Não adianta correr de Deus. Não te sirve correr de Deus. Ele te encontra. Ele te encontrará. Ele vai fazer na sua vida o que ele quer fazer. Ele hará em tu vida o que ele quer fazer. É melhor obedecer É melhor obedecer e servir a Deus agora, com duas mãos, com dois pés, com dois olhos, dois ouvidos. e servir a Deus com os dos manos, las dos manos, los pies, com os olhos, os ouvidos. Muitos livramentos eu tive. Batida de carro, tiroteio, eu não morri. Porque Deus não deixou morrer. Deus tem um plano na minha vida. Eu passei por muitas coisas feias, pero de todas Deus me ha librado. Poderia haver morrido, pero não, eu estou aqui. Você também que está aí do outro lado passou por tudo isso. Não morreu, porque Deus está guardando a sua vida. Então, você também passou por isto. Você que está aí do outro lado me escutando, também passou por todo isto, pero não morreu porque Deus está guardando tua vida. E agora depende de você. Agora depende de você. Vou fazer 3 perguntas para vocês agora. Não precisa me responder, não. Vai dormir hoje e pensa. Les haré 3 perguntas para ustedes e não é necessário que me respondam. Em la noche van a dormir com estas 3 perguntas. Eu vou responder para vocês. Eu les responderei a ustedes. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Da onde eu vim? De onde vine eu? Segunda pergunta. Quem sou eu hoje? Quem sou eu hoje? Terceira pergunta. Para onde eu vou? Pergunta. Para onde eu vou? Para onde irei? Sim. Eu, Ângelo, da onde eu vim? Eu vim de uma vida do crime. Eu, Ângelo, vine
de la vida del crimen, do império das trevas. del imperio de las tinieblas. É. Quem sou eu hoje? ¿Quién soy yo hoy? Hoje, eu, Ângelo, hoje sou mensageiro da esperança, Yo, Ángelo, soy hoy mensajero de la esperanza, porta-voz de Deus, un portavoz de Dios, um instrumento de Deus. instrumento de Dios. Para onde eu vou? A terceira pergunta. Para onde eu vou? Y la última pregunta, ¿para dónde iré? Eu, Ângelo, estou caminhando para ir morar no céu. Yo, Ángelo, estoy caminando para ir vivir en el cielo, Com Maria, com José, com todos os apóstolos. con María, con José y con todos los apóstoles. É para lá que eu vou. Es para allá que voy, Amando aqui na terra amando acá en la tierra todo dia. todos los días. Sim. Eu quero agradecer a vocês por ter me escutado. Les agradezco por haberme escuchado. Quero ver que todos vocês se tornem um mensageiro da esperança também. Ojalá que todos ustedes se tornen también mensajeros de la esperanza, Porque o crime não vale a pena. Ó, porque el crimen no vale la pena. Deus veio dar vida e vida com abundância. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Nós somos uma família Somos una familia alegre e feliz alegre y feliz por servir a Deus. por servir a Dios. Obrigado pela escuta de vocês. Gracias por escucharme. Se tiver alguma pergunta que vocês querem fazer,